pessoal, bem-vindos de volta às nossas videoaulas para os concursos da Petrobras. Gente, estivemos parados aí quase 2 meses, mas estamos de volta, claro, né, com a força total. Isso porque no final do ano, a gente que trabalha com escola, faculdade, então é muito complicado o fechamento de semestre. Então por isso que a gente deu uma interrompida no nosso trabalho, mas a gente já voltou e voltamos aí com tudo, né? Vamos comentar hoje uma questão para o cargo de engenheiro de inspeção, né? Engenheiro de equipamentos, inspeção. São questões assim muito bem elaboradas, voltadas à metalurgia. Diagrama ferro-carbono, diagrama de transformação isotérmica, que investiga a cinética, ou seja, a velocidade da formação de microconstituintes, né? Então essas questões elas caem com muita frequência para o cargo tanto de engenheiro de inspeção quanto técnico de inspeção. Então vocês têm que ficar bem ligados, estudar bastante teoria, tá? Demanda muita teoria e com essas questões que a gente resolve, a gente acaba revisando alguns conceitos e ajudando vocês aí nas próximas provas da Petrobras, tá? Pessoal, vamos lá então, vamos discutir uma questão utilizando a regra da alavanca. Pessoal, a regra da alavanca, vocês têm que memorizar, tá? É uma proporção entre as fases dos microconstituintes, e essa proporção ela é calculada através de uma divisão, tá? Dos percentuais de fases, que você tem que memorizar. Por exemplo, se eu quiser o percentual de uma fase que está anterior, você vai sempre pegar o posterior e vai dividir pelo total. Então vamos ver como é que a gente vai resolver essa questão aqui, ó. O diagrama de fases do sistema cobre-prata está representado na figura acima. Considerando que alfa e beta são as fases ricas em cobre e prata, né? Então, gente, ó, alfa é essa fase rica em cobre. Então, tá? É uma fase que está próxima aqui, ó, né, a esta linha. E a fase rica em prata vai ser do lado direito desse diagrama, já que esse diagrama ele mostra a mistura desses dois componentes, cobre e prata. Tá, vamos ver o que ele oferece de dados. Olha aqui, ó. Quais são as quantidades das fases, ou seja, ele quer saber a quantidade alfa e beta presentes em 80 graus Celsius para uma liga, ou seja, uma mistura com 20% de prata e 80% de cobre. Gente, é importante vocês não confundirem o percentual da fase com o percentual da liga, tá? Que são coisas totalmente diferentes. A fase, no caso, ele se refere à fase alfa. Como a gente já comentou, é a fase rica em cobre e beta é a fase rica em prata. Então olha aqui o que eu montei aqui, um pequeno desenho, para a gente entender como é que vai funcionar. Como a gente falou, a fase rica em cobre é essa fase alfa que está à esquerda. A esquerda para mim aí, né, no diagrama, que é esse alfa que está presente aqui nessa região, né? A mistura das fases vão ser intermediárias dentro dessa região aqui triangular. E finalmente a fase beta, que é a fase rica em prata, vai estar à direita no diagrama. Bom, um dado que ele passou no enunciado é o seguinte: vai ser uma temperatura de 800 graus Celsius e a gente vai ter o que, pessoal? Vamos ter 20% do percentual em prata. Obviamente, o restante, 80%, vai ser o percentual de cobre. Pessoal, lembrando também, quando você calcular os percentuais de alfa e beta, a soma sempre vai ser 1, ou seja, o total dos percentuais sempre vai ser 100%. Então, acompanhem comigo aqui, ó. Olha ali, ó. Para a fase alfa, que é a linha de amarração vai ser... Tá, deixa eu pegar ali, pessoal, a figura e vou colocar ela aqui do lado para a gente não se perder, tá? Olha aqui, ó, vou diminuir ela de tamanho aqui para vocês entenderem o que a gente está fazendo aqui, ó.
Tá? Deveria ter feito isso antes, né? Mas tudo bem, aqui a gente tem tempo. Vamos lá. Então, voltando aqui, ó. Então, a fase alfa, ela vai ser, olha lá que legal, ó. Vai ser o posterior, por quê? Porque eu quero aqui, gente, eu quero exatamente, ó, eu quero exatamente o percentual aqui, nessa pontinha. Então, nessa pontinha é a fase alfa, como a gente já colocou, né? Então, eu vou pegar o posterior, que é o S, e vou dividir pelo total, que é o R mais S, que é a linha de amarração entre as duas fases. Mas quem que é o S? Olha aqui, observem os valores que aparecem nas extremidades. 71,9 e o 20. Tá? O 20 está aqui, ó. Então é 71,9 menos 20. Nós vamos ter a parte superior. E o total vai ser 71,9 e 8, que está aparecendo aqui, ó. Está escondido aqui atrás. Então, se você calcular isso, você vai chegar num valor aproximado de 0,8134, que corresponde a 80% da fase alfa. Tá? Para a fase beta, o que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer para a fase beta? Né? Estou com dificuldade de falar a fase. Né? Vocês vão para a fase beta, que é este ponto. Olha aqui, pessoal. Vocês vão pegar o posterior, que é R, mas quem que é R? 20 menos 8. Dividido pelo total, que continua sendo o mesmo valor, que é 71,9 menos 8. Então, para isso, vocês vão ter um valor de aproximadamente 0,1881. Não precisava realizar esse cálculo, porque se você subtrair 0,8134, você vai resultar em 0,1881. Ou seja, é aproximadamente 20% da fase beta, né? Ok, pessoal? Então, está aí a resolução dessa questão. Então, aonde que nós temos aonde nós temos 80% da fase alfa? Vamos procurar a alternativa. Está aqui, ó, 80% da fase alfa e 20% da fase beta. Quer dizer que nós temos como alternativa correta a alternativa C. Beleza, pessoal? Acessem o nosso site, se inscrevam e curtam a nossa página no Facebook, que esse material ele já está quase pronto. Estou fazendo revisões finais e ele está quase pronto aí para lançar no nosso site. Beleza, pessoal? Um abraço.